Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, Ned, tudo bom? Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, queridos humanos. Plutão, vai ser legal pra caramba. Então traga sua pergunta aí, sua questão sobre este objeto espetacular do Sistema Solar. Se a gente chamar de planetinha, o pessoal não vai gostar, né? O pessoal, se falar de planeta, o pessoal não vai gostar. Como que alguém fala de astronomia e fala que Plutão é um planeta? Mas planetinha, pô, planeta não, planetinha, então... Exatamente. Então, vamos lá começar a contar um pouco da história de Plutão, né? Que, aliás, demorou até para ele ter esse nome, tá? Não foi assim. E, aliás, a história do nome de Plutão é uma das histórias mais interessantes também que tem. Todo esse lance de Plutão aí começa lá no começo dos anos 1900, quando tinha um cara nos Estados Unidos que ele não era astrônomo, né? Ele era astrônomo amador, né? Mas ele era, na verdade, um grande empresário. E o nome desse cara era Percival Lowell. O Percival Lowell, ele construiu um observatório ali no Arizona. Aliás, o observatório existe até hoje. E quem quiser visitar, ele fica aberto à visitação pública, tá? Chama-se Observatório de Flagstaff, no Arizona. O Percival Lowell, ele tinha duas obsessões na vida dele. Uma era Marte, então ele fez muitas observações de Marte, desenhos. Aliás, foi ele que foi o cara que bolou a ideia de que existiam marcianos em Marte, os canais, oásis e tudo mais. E ele tinha uma outra obsessão, o Percival Lowell, que era encontrar um objeto no sistema solar que ele chamava de Planeta X. Era o nome que ele dava. Não é que é planeta, não é que é o 10º planeta, não é nada disso. Era Planeta X de um planeta misterioso. Então, ele foi lá, construiu um telescópio, construiu um observatório para isso, para procurar o Planeta X. Aí, o que aconteceu? Muito bem. Para operar, né, ele, como eu falei, ele era astrônomo amador, mas o Percival Lowell, gostava de observar Marte, tá, pessoal? Ele precisava de alguém, de um cara bom, para poder procurar pelo Planeta X. E aí, ele fez uma chamada para atrás de algum astrônomo e tudo mais. Essa chamada foi bater lá numa fazenda perdida, lá no meio dos Estados Unidos, onde tinha um outro cara, que também não era astrônomo, mas manjava muito de astronomia, chamado Clyde Tombaugh, entendeu? Com um nome muito importante, guardem esse nome aí. O Clyde Tombaugh, ele morava numa fazenda e ele gostava muito de astronomia e ele estudava ótica e tudo mais, tanto que ele construía telescópios usando pedaço de coisa que sobrou, pedaço de trator, peça de caminhão que já tinha parado de funcionar para fazer o motor, para fazer a montagem. Ele fazia o tubo com cano que tinha lá na fazenda. Ele era um cara muito bom. E ele, o Clyde Tombaugh, ele tinha uma facilidade muito grande em desenhar coisas, em observar o céu, em detectar objetos e tudo mais. E aí, olha só, a história do Clyde Tombaugh, ela é sensacional. O Clyde Tombaugh saiu, ele viu esse anúncio que o Percival Lowell estava querendo um astrônomo lá para o observatório de Flagstaff para procurar o tal do Planeta X, e ele saiu lá da fazenda dele, onde ele trabalhava, sem nada, ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, e foi lá para o Arizona para trabalhar no observatório de Flagstaff. Ele tanto não tinha dinheiro nenhum, porque ele dormia dentro do observatório. Então, arrumou lá um canto, ele dormia lá e ficava observando. Usava lá o telescópio, observava e fazia... O objetivo, né? Vamos lembrar sempre, era achar o Planeta X. Como que ele ia achar esse planeta? Então, a ideia dele era a seguinte, ele fazia uma foto num dia, dali 2, 3 dias fazia a foto na mesma posição do céu e ficava comparando aquelas fotos para ver se tinha algum objeto ali que mexia. Então ele foi fazendo isso. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. E assim foi indo o
Clyde Tombaugh trabalhando lá no observatório de Flagstaff. Até que no dia 22 de janeiro, ele fez uma foto do céu, 22 de janeiro de 1900 e... Depois nós vamos olhar aqui a data direitinho, tá? Para não falar errado para vocês. Mas ele fez uma foto no dia 22 de janeiro e ele fez outra no dia 29 de janeiro. E foram essas duas fotos que descobriram Plutão. Mas a descoberta mesmo fez aniversário agora, porque foi no dia 14 de fevereiro. Ah, mas por que tanto tempo assim depois, né? Porque a vida naquela época não era a sua vida de hoje, cara, que você tira foto aqui no Instagram e na hora tá pronto. Então ele tirava uma chapa fotográfica gigante, aquilo lá tinha que ser revelado, ampliado e tal, secado, para depois ele poder usar um equipamento muito interessante chamado Blink Separator. Ele colocava as duas imagens e aí o equipamento fechava um olho dele e depois fechava outro, fechava um e fechava o outro. E nessa é como se ele estivesse piscando e olhando as fotos. Por quê? Se ele tirou a foto da mesma região do céu, na hora que tivesse o objeto novo, que era o tal do planeta X, numa foto ele ia estar numa posição e na outra posição. E foi exatamente assim que o Clyde Tombaugh descobriu Plutão, que não tinha esse nome. Daqui a pouco eu vou contar a história do nome dele. Coloca ali, Christian, o Wikipedia ali, cara, só para eu lembrar ali o ano. Me deu um branco agora do ano, viu, galera? Foi... Vai descendo aí. Aí, ó, Clyde Tombaugh, 18 de fevereiro de 1930, que ele descobriu. Só que as fotos, foi 18 de fevereiro, acabou de fazer aniversário, só que as fotos foram de 22 e 29 de janeiro de 1930, quando Clyde Tombaugh, então, descobriu. E aí, foi uma alegria. Ah, e aí tem uma coisa muito triste. Lembra o Percival Lowell, que tinha a obsessão de descobrir o planeta X? O Percival Lowell já tinha morrido. Então, o Percival Lowell morreu sem saber da descoberta do tal planeta X. Ele que construiu o observatório, ele que contratou o cara, ele que investiu, porque o Percival Lowell, para quem não sabe, eu não sei se eu falei, ele era um empresário. E ele pôs dinheiro naquilo ali, só que ele morreu sem saber da existência do planeta X, porque quando o Clyde descobriu, já o Percival Lowell já tinha morrido. Então, esse é um resumo aí da história da descoberta desse planeta aí, que ainda não tinha nome, tá? Que ainda não tinha nome, mas era um planeta. É isso? Isso. Tem alguma pergunta já? Salve, Serjão e Ned. Pessoal, se Plutão se aproximar muito de Netuno, ao invés de colidir, ele pode se tornar uma lua de Netuno? Grande abraço. Boa pergunta, cara. Aliás, essa pergunta é muito interessante, por quê? Porque, adiantando o assunto, né? Plutão, ele pertence a uma região do sistema solar chamada Cinturão de Kuiper. Se escreve Kuiper, mas fala Kuiper, tá? Porque é da nacionalidade do cara lá. Enfim, um outro objeto que também, acredita-se, pertencia ao cinturão de Kuiper é Tritão. Tritão, para quem não sabe, nós já falamos de Tritão aqui, né? Naquele programa do Netuno e de Urano. Tritão é a maior lua de Netuno e Tritão, tudo indica que Tritão foi capturado por Netuno. O que acontece? Vou contar para vocês, então, a história. Quando o sistema solar se formou lá há 4,6 bilhões de anos atrás, os planetas não estavam na posição que eles estão hoje. Principalmente os 4 grandes planetas do sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles não estavam nessa posição. O que aconteceu foi um evento que a gente chama de migração planetária. Júpiter e Saturno migraram para dentro do sistema solar, eles se formaram mais longe, migraram para dentro, e Urano e Netuno, nessa composição, se migraram para fora do sistema solar. Netuno, que é o planeta mais distante do Sol,
quando ele foi migrando para fora, ele chegou muito perto do cinturão de Kuiper. E quando ele chegou perto ali do cinturão, como ele é um planeta grande, ele perturbou gravitacionalmente aquela região. E nessa perturbação, por exemplo, ele capturou Tritão. Só que ele não capturou Plutão. Por quê? Pode ser que estava numa outra posição e tal, e coisa assim. Mas ele capturou Tritão. Então, pode ser isso aí que o Matheus falou, sim. Se Plutão chegar perto, como Plutão é pequeno, ele seria capturado e se transformaria numa lua de Netuno. E, aliás, uma coisa muito interessante, né, que aconteceu é que em 89 a Voyager 2 passou por Tritão e em 2015 a New Horizons, que depois nós vamos falar dela, passou por Plutão. E a gente pensou, né, os astrônomos, aí, o pessoal que estuda, pensou que Plutão seria parecido com Tritão, só que não era. E depois nós vamos ver as imagens. Não, o incrível da New Horizons é que não se tinha a dimensão do quão especial Plutão é, né? A questão das montanhas, dos vales e assim teremos imagens. É isso mesmo. Foi uma grande surpresa quando ela passou, porque muita gente falou assim, cara, por que vocês estão fazendo isso? Vai ser igual ao Tritão, entendeu? E não tem nada a ver. É bem diferente mesmo. Então essa aí que é esse lance da captura. Será que um dia vamos encontrar vida em Plutão? Ah, podemos falar disso aí. Tem a outra aí, Christian? RDG. Obrigado, cara. Quais são as principais características da atmosfera de Plutão e como ela se compara com a atmosfera de outros planetas anões do Sistema Solar? Excelente pergunta, RDG. Muito bem. Aliás, essa foi uma das grandes surpresas de Plutão, né? Plutão, que é um objeto muito pequeno, ele tem uma atmosfera extremamente complexa, cara. A atmosfera de Plutão, ela tem camadas, igual a atmosfera da Terra tem camadas, a atmosfera de Plutão tem camadas também. Isso é uma grande surpresa. E de outros planetas anões, a gente não sabe, porque outros planetas anões a gente não tem atmosfera em outros planetas anões que a gente saiba. Pode ser que tenha, mas Plutão tem toda essa complexidade aí atmosférica, que é uma coisa muito interessante. A gente pensou que ele poderia ter Tritão, olha só que interessante, né? Tritão tem uma pequena, uma tênue atmosfera também. E Plutão tem uma atmosfera muito mais complexa do que isso. Então, tem toda a composição química. Daqui a pouco a gente vai falar da composição química ali da atmosfera de Plutão, mas talvez a principal característica dela é ser, como o pessoal gosta de falar, estratificada. Ou seja, ter camadas, igual a Terra tem, né? Troposfera, exosfera, mesosfera. A atmosfera de Plutão tem essas camadas também. Beleza? Valeu demais, cara. Muito obrigado. Samuel Spor. Salve, Serjão e Ned. Serjão, o que aconteceria se nossa Lua fosse proporcionalmente igual a Caronte quando comparado a Plutão? Muito bom. Muito boa pergunta. Aliás, Plutão tem isso, né? Depois, né? Já que ele tocou em Caronte, o que acontece? O Clyde Tombaugh, lá em 1930, descobriu Plutão, mas ele nem sabia que tinha... Ainda falta contar a história do nome, hein? Ele nem sabia que tinha lua nem nada. Ele descobriu aquele objeto ali, pequenininho, o telescópio dele era limitado, e depois de alguns anos, usando um telescópio muito maior, os astrônomos descobriram Caronte. E, aliás, a foto da descoberta de Caronte é bem interessante, daqui a pouco a gente coloca aí, que eles observaram Plutão e eles viram um caroço em Plutão, assim, como se fosse uma espinha, sabe? E aí depois eles observaram uma outra vez e a espinha tinha mudado de lugar. Eles falaram, cara, só pode ser uma lua. O problema é que ela era muito grande comparada ao planeta. Caronte, Samuel, tem dois problemas, vamos dizer assim, né? Um deles é ser muito grande comparado ao planeta primário, que a gente chama, ao objeto primário. E outra coisa, o centro de gravidade de Plutão e Caronte não está em nenhum dos dois, está no meio. Isso faz com que, depois de séculos, ou um século pelo menos, alguns astrônomos quiseram meio que mudar a classificação
de Plutão. Não por causa de planeta e tal, não. Mas para ele ser um objeto binário. Entendeu? Um binário. Então, Plutão e Caronte seria um objeto binário no sistema solar, porque o centro de gravidade está fora, está no meio. Cara, se isso acontecesse com a nossa Lua, seria um problemaço gigantesco, cara. Porque imagina, já deu uma maré outro dia em Maceió, o pessoal pensou que era tsunami. Imagina se a Lua fica gigantesca. Achou que era recuo do mar, né? Que era da tsunami, né? Mas era só a maré. Agora imagina uma Lua gigantesca, igual Caronte é comparado a Plutão. Ia ser um problema de maré, ia ter vários problemas, ia dar uma desestabilizada generalizada aí, entendeu? Então, sim, a nossa Lua, ela tem o tamanho certinho, tá? Tudo no nosso sistema, né? Terra, Lua, Sol, é muito perfeitinho. Tamanho certo, distância certa. Tudo perfeito para a gente estar aqui. Receita completa. Ciência em Dia. Salve, Ned Serjão. Qual é a última descoberta ou informação relevante sobre a atmosfera de Plutão? E como afeta o clima e o comportamento do planeta? Então, assim, nós não temos... Depois que a New Horizons passou, né? A New Horizons passou lá em 14 de julho de 2015. Foi quando a New Horizons passou por Plutão, tá? Depois disso, ela passou, foi embora, né? Lógico que os dados ficaram, o pessoal ainda estudou um tempo e tal. Cara, mas depois disso, assim, a gente não tem últimas informações, né? As últimas informações que a gente tem são essas aí que eu falei, né? Que é ser uma atmosfera toda estratificada, ter toda ali uma característica química nela e tal. Então, é isso. Agora, como que ela afeta o clima em Plutão? O clima em Plutão, cara, ele é um clima assim que Plutão demora séculos, né, para dar uma volta ao redor do Sol, né? 2 séculos e meio quase para dar uma volta ao redor do Sol. Então, assim, o clima em Plutão, ele não vai ser afetado por conta disso, tá? Plutão tem o interior dele que afeta muito mais do que a atmosfera, tá? Que mantém ali tipo um oceano meio que derretido no seu interior. Daqui a pouquinho a gente fala disso aí, que é muito legal. Alexandre Alonso dos Santos Lemos. Boa noite, Serjão e Ned. Quantos planetas anões o Sistema Solar possui? Sou muito fã de vocês. Manda um salve para Rio Casca, Minas Gerais. Um salve para Rio Casca, Minas Gerais. Se é de Minas Gerais, deve ter um doce de leite bom, né? Então. Só não é o melhor do mundo, mas deve ter. Escreve bom, aí, né? cara, se em Rio Casca tem um doce de leite bom. Cara, então, aí essa é uma belíssima pergunta, né? Por que, né? Vamos pular então para isso, né? Por que virou planeta anão, né? Muito bem. Em 2004, né, 2005, a NASA mandou então uma sonda para estudar Plutão, que foi a New Horizons, tá? Uma sonda muito legal. Aí em 2005, 2004 foi a sonda, em 2005, como que chama? Pô, o cara da Universidade da Califórnia, esqueci o nome dele agora. Bem, em 2005, os astrônomos, estudando aquela região do Sistema Solar, descobriram objetos ali, Sedna, por exemplo, e outros, que quando eles olharam para aqueles objetos, eles falaram, caramba, esse objeto aqui, se brincar, ele é maior que Plutão até. Só que ele estava compartilhando, estava na mesma região da órbita de Plutão. Então você tinha Plutão, que até então era um planeta, e tinha objetos ali, naquela mesma região onde estava Plutão, que eram até maiores do que Plutão. E aí como que fica? Você tem que chamar esses caras que estão lá de planeta também, certo? O problema é o seguinte, pode ter milhares, entendeu? A gente não consegue ver, mas pode ser que tenham milhares desses planetas. Tem estimativa aí que o cinturão de Kuiper tenha 40 mil objetos, e boa parte deles são planetas anões. E pode ter, inclusive, o famoso planeta 9, escondido lá naquela região, tá? Pode ter o planeta 9, então pode ter coisa muito maior que Plutão, pode ter coisa do tamanho de Plutão e tudo mais. Muito bem.
Por conta dessas descobertas que foram feitas em 2005, em 2006, a União Astronômica Internacional se reuniu e, durante a reunião da União Astronômica Internacional, teve, então, uma votação. Porque era o seguinte, né? Teria que mudar essa nomenclatura. Porque senão a gente ia acabar tendo, sei lá, imagina, 20 mil planetas no Sistema Solar. Imagina para decorar para a prova da quinta série, da sexta série, né? Decorem aí os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Sedna, Makemake, não sei, Haumea, bababá. 20 mil. Não dava, né? Tô brincando, não foi por causa disso, não. Mas, enfim, teria que ter uma solução para essa grande questão. E aí a União Astronômica Internacional bolou, tá? Uma classificação para planeta. Então vamos lá. Para ser planeta tem que ter 3 coisas. Orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. Opa, beleza. Tem que ser redondo. Ou uma redondeta, né? Igual o pessoal gosta de falar, né? Tem que ser redondo. Plutão é redondo, bonitinho, perfeito. Mas uma coisa, quando a gente fala em redondo, as pessoas, geóide. Quando a gente fala redondo, a gente não está falando do Iberê que fica procurando a esfera perfeita, a bola perfeita, tá? Não necessariamente é redondo, totalmente redondo. Tem que ser redondo. Ele não pode ser, por exemplo, igual um asteroide porque um asteroide ele é todo deformado. Então, igual aquele lá, que eles mudaram o nome, agora tu vai lembrar, que era 2 partes, que acredita-se que... o Arrokoth, né? Que é o outro que ele descobriu. Isso aí. Então, por quê? Esse negócio de ser redondo quer dizer que o objeto está num negócio que a gente chama, na astronomia, de equilíbrio hidrostático. Ou seja, a pressão, a gravidade é igual à pressão que a gente fala. Então, o objeto ele fica naquela forma ali e... Por isso que a Terra é redonda, tá? Além de várias outras coisas. Mas, enfim. Então, tem que ser redondo. Plutão era redondo. Tem que orbitar o Sol. Plutão orbita o Sol. E aí, eles inventaram, tá? E é daí que surge toda uma revolta, porque existe essa revolta, tá? Por muitos, inclusive. Muita gente. Inclusive eu. Sou revoltado por conta disso. Somos 2, né, Sérgio? Exato. A terceira coisa é o seguinte. Para ser planeta... O objeto tem que ter, eles chamam, né? Que tem que ter a órbita limpa. Isso quer dizer o quê? Ele tem que ser o objeto dominante na órbita dele. Porque, por exemplo, Júpiter, a órbita de Júpiter não é limpa. Tem os troianos ali, mas nem se compara, né? Júpiter ele é o objeto dominante. E aí Plutão não, né, cumpria esse terceiro requisito. Por que ele não cumpria? Porque ele compartilhava a órbita dele com objetos até mesmo maiores do que ele. Então, se criou esse termo planeta anão, tá? Que acaba, né? E aí começa milhares de discussões sobre isso, tá? Enfim, muita gente não gostou porque a palavra anão, às vezes, ela tem um sentido pejorativo, entendeu? Então, por que você tá aí inclusive até para a gente pesquisar, se a gente coloca anão, dependendo na pesquisa, não vai, porque é como se a gente estivesse tentando afetar alguém. É complicado. Exato. É isso aí. Então, mas enfim, criaram esse termo planeta anão. E nessa brincadeira toda, né, de mudar nome para lá e para cá, Ceres, por exemplo. Ceres, que ele nasceu como um planeta. Olha Ceres, né? Ceres nasceu como um planeta, porque como ele ficava entre Marte e Júpiter... Ceres muda mais do que não sei nem o quê. Não se decide. O pessoal pensava que ele era o planeta que estava ali entre Marte e Júpiter. Depois rebaixaram ele para Terceirona, igual o Fluminense. Chamaram ele de asteroide. E aí no tapetão, lá de 2006, ele subiu de divisão foi para a segunda. Foi para a segundona. Virou planeta anão também. E aí, nessa coisa toda dessa reunião de 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu que o Sistema Solar tem 5 planetas anões definidos, né? Que é Plutão, Ceres, Sedna, Makemake e Haumea. Então, como que é o Sistema Solar? O Sistema Solar tem Sol, uma estrela, 8 planetas, 5 planetas anões
mais ou menos umas 200 luas ou satélites naturais, uns, sei lá, talvez 70 mil asteroides e por aí vai. Então, essa é a configuração. Tudo uma convenção do ser humano, entendeu? Por exemplo, o Mike Stern, que é o cara líder da New Horizons, ele discorda totalmente disso. Por que a órbita tem que ser um critério? Por que você não pode pôr um outro critério? Um critério geológico ou geofísico? E aí o que aconteceria? Mudaria tudo. Porque, por exemplo, Ganimedes, Titã, poderiam virar planetas. Olha a bagunça que isso ia causar. Eu acho que podia deixar do jeito que estava só Plutão, os outros que inventassem. Os outros, é. Pô, Plutão tem um coração, é tão bonitinho. Plutão tem todo um histórico e tal, né? Enfim, essa discussão aí vai longe, entendeu? Vai até hoje, continua e tal. Mas é isso aí, né? A União Astronômica Internacional que manda nessa nomenclatura no Sistema Solar e ela criou isso aí e assim ficou, então, Plutão como planeta anão, tá? Essa que é a história. Mas, nós estamos falando de Plutão. Plutão não tinha esse nome. Plutão era um objeto lá que o Klein de Tombaugh descobriu. E aí, precisamos dar um nome para aquele objeto. E aí tem uma história muito legal, pessoal. É o seguinte. De todos os planetas, né? Estamos lá em 1930, tá? Tudo é planeta. Nem existe planeta não. De todos os planetas, então lá, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, nenhum desses foram descobertos, né? Concordam comigo, né? O pessoal olhou para o céu, viu aquele negócio mexendo diferente, chamou de planeta. Um era vermelho, virou o deus da guerra. Um era o maior de todos, virou o deus dos deuses. E assim foi indo, né? O nome que eles foram dando. Aí, lá em 1700 e pouco, descobriram Urano. Urano foi descoberto. Nós contamos aqui a historinha. Netuno já não foi descoberto, né? Ele foi aquele lance calculado e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso foi na Europa. Plutão, ou esse objeto, era o único planeta que foi descoberto nos Estados Unidos. Olha só que interessante isso. E aí, o que o americano, né? O americano faz um marketing maneiro, falou assim, precisamos dar um nome para esse objeto. E aí eles fizeram um concurso mundial para dar nome àquele objeto que foi descoberto. E teria que seguir algumas regras, tá? E as regras eram as seguintes. Lógico que teria a ver com alguma coisa da mitologia. Também você não podia dar um nome qualquer para fugir dessa regra básica da União Astronômica Internacional. Teria que ter, olha só que legal, hein? Teria que ter as letras P e L no começo. Por quê? Percival Lowell. Lembra do Percival Lowell que eu contei para vocês? Então tinha que ter o P e o L. Tinha que ter, não tinha como. E aí fizeram esse concurso por carta, olha só, hein? Por carta, todo mundo começou a escrever carta e mandar para os Estados Unidos, e você não era só a carta, você tinha que pôr uma justificativa, tal, e não sei o quê. Eles receberam lá um monte de carta, um monte. Começaram a separar, lógico, né? Quando você faz um concurso mundial, vai acabar vindo vários nomes parecidos, então eles reuniram ali os nomes que tinham mais, né, frequência, que tinham aparecido, e por conta de ser um ser mitológico, né, Plutão é o deus aí do submundo, né, que a gente chama e tal, por conta de tudo isso, e por ter o P e o L, né, de Percival Lowell, escolheram esse nome aí, Plutão. Não tem nada a ver com Pluto, com... Muita gente acha que tem a ver com cachorro, né? Mas não tem nada a ver, não. Foi escolhido assim. E quem ganhou o concurso foi uma menininha inglesa, tá? E ela tinha, acho que, se não me engano, 13 anos na época, quando ela nomeou Plutão. Então, a partir de então, Plutão começou a ser chamado de Plutão, e é assim até hoje, tá? Aliás, dar nome para as coisas do Sistema Solar é um negócio muito, muito interessante, tá? Muito legal. Inclusive, não acredite nessa história de comprar uma estrela para alguém que ela não vai ser sua, não, nem vai ser da pessoa, e você não pode nomear. Só quem pode nomear os astros celestes é a União Astronômica. É isso aí.
Muita gente vende a estrela e É, tal, né? e Mas fica enganando as pessoas vendendo estrelas, não dá, não pode. para nomear estrelas. A gente está avisando. Se quiser comprar aí. Exatamente. Tiago Bonito. Além de Caronte, quantas luas tem o sistema plutoniano? Boa, garoto. Cara, Plutão é muito interessante, né? Porque descobriram Caronte, depois descobriram algumas outras. Plutão tem 5 luas, tá? 5 luas orbitando. E 2 delas foram descobertas depois. Mike Brown. Lembrei o nome do cara lá da Universidade da Califórnia. Mike Brown. Aliás, o Mike Brown ele tem um livro muito legal que chama-se o seguinte: Como Eu Matei Plutão. É o nome do livro dele. Por quê? Porque o livro tem esse nome. Porque foi esse cara que descobriu esses planetas anões, aquele monte de coisa. E foi ele também que descobriu luas a mais de Plutão. Quando a NASA lançou a New Horizons, você tinha um grande problema, né? A New Horizons, ela não entrou em órbita de Plutão, ela passou. Ela faz o que a gente chama de um flyby. Tá? Ela sobrevoou Plutão. Qual que é o grande problema? Você tinha que ter um mapeamento mínimo de como que eram as coisas ao redor de Plutão. Vai que ela está sobrevoando e na hora que ela está sobrevoando ela bate de frente com uma lua de Plutão. Então, desde que a New Horizons foi lançada, começou um esforço muito grande para mapear ali a vizinhança de Plutão. E nessa coisa de mapear a vizinhança, descobriram-se então as luas de Plutão, que são 5. Coloca ali pra gente, Christian, vamos achar aí a figurinha que tem as luas de Plutão. Eu acho que ali na Wikipedia deve ter. Vai descendo aí. Ó. Pode pôr ali, ó, a foto, aquela primeira ali, ó. Pode pôr esse cara aí. Esse cara aí nós já falamos dele. Esse é o Clyde Tombaugh, tá vendo? Ó? Então, esse cara é o Clyde Tombaugh. Essa aqui é uma foto clássica dele. Ele tá com um telescópio que ele construiu. E ali, ó, tá vendo a montagem do telescópio ali embaixo? Aquilo ali são engrenagens de coisas que ele pegava na fazenda. Isso aqui é ele na fazenda antes dele ir pro observatório do Percival Lowell. Então esse é o Clyde Tombaugh, o descobridor de Plutão. Volta lá. Ali embaixo, ó, tem a fotinho da descoberta, ó. Clica aí, aumenta essa fotinho. Então aqui, ó, pessoal, tá as duas fotos, ó. Eu falei 22, né? É 23 e 29 de janeiro. Que, mesmo com a seta, tá? A setinha aqui tá apontando pra gente o objeto que mexeu. Agora imagina, o cara fez isso num equipamento super arcaico lá, piscando. Piscava uma imagem, piscava outra, e ele viu o objeto mexendo, e assim foi a descoberta de Plutão. Então, essas foram as imagens usadas para descobrir Plutão. 23 e 29, e a descoberta mesmo só foi anunciada dia 18 de fevereiro, tá? Volta lá, Christian. Vai descendo aí. Aí tem o nome. Tá ali, ó. Então ele vai falando, papapá. 3 nomes, né? Os 3 nomes que ficaram topo da lista, ó. Foi Minerva, Plutão e Cronos. Só que Minerva não tinha o P e o L que eu falei para vocês, certo? Cronos também não. Então, o nome Plutão, ó, recebeu 150 nomeações, cartas e telegramas que foram mandados para o Observatório Lowell, e a primeira carta que chegou lá com esse nome foi da Venetia Burney, que é essa menininha aí, ó. Ela tinha 11 anos na época, ó. Essa é a menininha, a Venetia Catharine Douglas Burney, uma inglesa que então aos 11 anos de idade deu o nome de Plutão a Plutão. Além disso, né, Tom aqui está falando, ele era um nome ligado à mitologia, então o deus Plutão era um dos 6 filhos, né, crianças aí sobreviventes de Saturno, então tinha toda a história, tem o P e o L, tem a ver com a mitologia, então foi o nome que foi escolhido graças a Venetia. Vai descendo aí, cara? Parará. Plutão desaprova. Vai. Vamos achar aqui a fotinho das luas aqui. Pode ir para baixo aí. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai ter a fotinho da lua, não? Vai. Plutão, parará, que é a estrutura, daqui a pouco a gente fala disso. Olha lá, vai, pode ir, atmosfera.
Aqui, ó. Plutão e seus satélites. Só abre essa aqui. Então, não, mas antes volta lá. Vamos pegar uma antes ali. Pega aquela primeira lá, ó. Isso. Então, tá aqui, ó. Isso aqui foram as imagens, ó. 7 de julho de 2012, imagem feita pelo Hubble. Como eu falei antes da New Horizons, né? A New Horizons ia passar lá em 2015. Então os caras tinham que mapear, porque vai que ela tá no rumo aqui de bater em alguma coisa, então a gente dá um jeito. Então, ó, tá ali Plutão, tá ali Caronte, que o pessoal chama Charon, né? Que é Caronte em inglês. Aí tem Hydra, Nix, Kerberos e Styx. Então essas são as 5 luas de Plutão. E olha que legal, quando a New Horizons passou por lá, ela fotografou todas as luas. Agora pega aquela imagem lá. Olha aí, ó. Isso aqui são fotos. Foto feita pela New Horizons, ó. Aqui Caronte, para ver o tamanho, né? Comparação, né? Caronte é muito grande. Hydra, Kerberos, Nix e Styx. Então tá aí as 5 luazinhas de Plutão. Beleza? Tem pergunta na plataforma, Cris? Então manda lá. Pode mandar. O RDG de novo? Beleza. RDG. Boa noite, Serjão e Ned. Manda um salve para o Jardim Fortaleza, Guarulhos. Salve, Jardim Fortaleza. Tamo junto. É nóis. Manda aí seu salve, Ned. Jardim Fortaleza. Salve, Jardim Fortaleza. Tenho uma dúvida. Os 3 pontinhos não preciso ler, não, né? Tô brincando. Tô brincando, pessoal. Tô brincando. Não, pior é nem. Depois o pessoal vai falar que a gente briga quando termina. Tô brincando. Vamos lá. Não, essa aí já foi, cara. Quais são as principais características da atmosfera de Plutão e como ela se compara? Essa aqui, Cris. Não, essa aí já foi. Ele mandou essa daí. Ele mandou a mesma. É a mesma pergunta, né, RDG? Nós já respondemos. Só que era só o salve lá pra Guarulhos. Isso. Tamo junto, é nóis. Beleza. Tem essa aí, né? Ciência em Dia? Tá. Ciência em Dia mandou aí pra gente. Fala, Ned, Serjão. Quais são as implicações dos resultados da missão New Horizons em relação às nossas teorias e modelos existentes sobre a formação e evolução de Plutão e outros corpos transneptunianos? Grande abraço. Caramba, pergunta difícil pra caramba, hein? Eu acho que ele está querendo saber mais a questão, porque a gente sabe que tem os gigantes gasosos, né? E por que tem esses planetas anões, porque antes também era planeta, né? Plutão é rochoso. É isso mais mesmo. essa questão. Quando... Cara, é o seguinte, a New Horizons, né? Quando ela passou ali, primeira coisa, né? Que ela mostrou que Plutão era muito diferente de Tritão, tá? Isso aí foi uma das coisas que ela mostrou. Ela não passou só por Plutão. Em 2019, ela passou pelo o objeto que chama Arrokoth. Mostrou que ele é um objeto binário de contato, que a gente chama, que ele é formado por 2 objetos que colidiram. Mas a colisão foi tão devagarzinha e tranquila que, em vez de um bater no outro e quebrar os 2, um bateu no outro e grudou. Entendeu? Alguém aqui tem máquina de gelo em casa? Quem tiver máquina de gelo em casa vai saber o que eu estou falando. Se você faz o gelo e não pega o gelo começa a derreter um pouquinho. E o outro gelinho começa a derreter também, forma uma película de água. Se você pegar esses 2 gelinhos, encostar um no outro e deixar, eles vão ficar grudadinhos. É exatamente isso que acontece lá naquela região do Sistema Solar. E a New Horizons descobriu isso pra gente. Então, isso é uma das grandes descobertas que a New Horizons fez. É o tal o pessoal chama de binário de contato, entendeu? São objetos binários que colidiram e grudaram um com o outro, igualzinho o gelo gruda com um outro gelo, uma coisa muito interessante. E fora isso, né, descobri que aquela região, o Sistema Solar hoje, para você ter uma ideia, o pessoal divide no seguinte: planetas rochosos, ou Sistema Solar interno, cinturão principal de asteroides, planetas gigantes gasosos, que é Júpiter e Saturno, gigantes congelados, que é Urano e Netuno,
E tem uma outra região, que é o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper, por conta da New Horizons, ele virou uma nova grande região do sistema solar. Então, se você for dividir, fazer outra divisão, tem o sistema solar interno, que vai até Marte, o sistema solar externo, que vai até Netuno, e o cinturão de Kuiper, que é a terceira zona. O Mike Stern defende isso, entendeu? É a terceira zona. O cinturão principal fica entre Marte e Júpiter, tá? Isso aí. Então é muito, muito legal mesmo que a New Horizons fez. Márcio Fernando Sapp. Olá, pessoal. Eu tenho uma dúvida desde criança. Se estivéssemos em Plutão, seria possível ver o pôr do Sol e o nascer do Sol? Cara, o negócio é o seguinte, é que o Sol em Plutão, cara, ele é uma estrela pequenininha no céu, entendeu? Porque Plutão está muito longe. Então ele é uma estrela pequena. Mas sim, você veria nascer, pôr do Sol, normal, só que não faz diferença nenhuma, tá? O dia, a noite, lá, o dia e a noite são momentos, né, que são um tão escuro quanto o outro, tá? Tão escuro quanto o outro. Mas sim, veria sim, dá para ver. Nós nunca vimos, né? Não temos. Um dia a gente tem que pisar lá, né? Pra gente ver o Sol de Plutão. Seria legal pra caramba. Segundo o emblema, a gente está chegando. Estamos chegando. Ah, agora é outro, ó. RDG, boa noite, Sérgio. Inédito, admiro muito o trabalho de vocês. Sérgio, quais são as principais missões espaciais que exploraram Plutão e quais foram suas descobertas? Manda um salve pro Jardim Fortaleza, Guarulhos. Cara, na verdade só teve uma missão que explorou Plutão, que foi a New Horizons, que passou lá no dia 14 de julho de 2015, tá? Não teve mais missão nenhuma. Aliás, essa missão, daqui a pouco eu falo um pouco dela, é uma missão complicadíssima, 10 anos para ela chegar lá. Ela hibernou durante um bom tempo da sua viagem. Uma semana antes dela passar por Plutão, ela teve um problema no computador, que o pessoal pensou que não ia dar certo, mas deu tudo certo, ela passou. É uma sonda que ela tem o tamanho de um piano de cauda. Um piano de cauda, aquele lá é o tamanho da New Horizons, tá? E é a sonda mais rápida que a gente já mandou, tirando as que passam perto do Sol, porque aí são aceleradas ali, mas uma sonda viajando pelo sistema solar é a mais rápida. Então, assim, só teve uma missão. A Voyager 1, ela virou em Saturno, a Voyager 2 virou em Netuno, e a New Horizons, ela continuou, ela passou por Plutão, passou por esse Arrokoth, que a gente chama, vai passar por um terceiro objeto lá no meio do cinturão de Kuiper. Então é uma missão muito importante mesmo. Nathan Vicente, a rotação de Plutão é diferente de outros planetas? Abre ali o Wikipedia, cara, pra gente, o Christian. Porque ela tem esses dados aí, todos aí pra gente ver aí. Volta lá. Quanto tempo dura um dia, um ano em Plutão, né? Então sobe lá, vai estar lá no começo. Vamos pegar ali a tabelinha aqui, ó. Então tá aqui, ó. Vai descendo aqui. Então lá foi descoberto dia 18. Ele tem uma coisa, né, pessoal? Ele é chamado também, tá? De planeta não, ou objeto transnetuniano, tá? Então existe uma classe de objetos no sistema solar que são os objetos transnetunianos, que é essa região aí toda aonde vive, né? Ou um objeto, ou um KBO também. Quando você vê escrito KBO, quer dizer Kuiper Belt Object, objeto do cinturão de Kuiper, tá? Que é essa outra região aí. Então tá aí. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque o que acontece na astronomia, tá? É uma coisa muito legal isso. Você vai lá e descobre um objeto. Bem, se você descobrir um objeto, quer dizer que aquele objeto ele já estava ali. Será-se, igual diz o pessoal, que a gente não teria observado esse objeto antes? E fizeram isso com Plutão. Plutão oficialmente foi descoberto em 1930. Só que, bem, se o objeto está lá, bem, será que em alguma foto, em alguma coisa, ninguém tinha visto esse objeto antes? Ninguém tinha visto, não tinha descoberto. Mas agora que a gente sabe que ele existe, vamos procurar ele em outras fotos? Então isso a gente chama de precovery na astronomia, que é uma pré-descoberta, tá?
Então, olha só que legal. Lá em 1909, numa foto de 1909, aparece Plutão. Tá? Que a gente não sabia que era, ninguém estava procurando, mas ele estava lá. Então isso é uma coisa muito legal. Então aqui, ó, período orbital dele. Ele demora, é o que eu falei, né? Quase 2 séculos e meio, né? 248, né? Vamos arredondar, né? Então ele está a 39 unidades astronômicas de distância, né? Quase 6 bilhões de quilômetros, e ele demora 248 anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Então isso é um negócio impressionante, né? Lógico, é um objeto distante para caramba. Aqui tem a velocidade orbital dele e tudo mais. Ele tem uma inclinação a 17 graus, tá? A inclinação dele. Vai descendo aí, vamos ver se vai falar do dia. Do dia nele, 5 satélites, volume, massa, velocidade de escape, albedo, temperatura na superfície, atmosfera. Não tem o dia em Plutão, não? Deixa eu ver se eu acho aqui. Hã? Procura aí. Não, tem que ser day. Não, aí é o período orbital. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntou quanto demora um dia em Plutão, né? Um dia em Plutão tem quantas horas? Ah, tá aqui. Um dia em Plutão dura 6,3 dias terrestres. Isso mesmo. A rotação dele é bem 6,4, né? Vamos arredondar. 6,4 dias terrestres. É parecido com Urano, né? Lembra de Urano? Então é parecido com Urano, tá bom? A sua variação, né, de tempo de estação do ano, logicamente, porque ele está muito longe, né? Imagina, né? Então, um verão em Plutão, quanto que dura, um inverno em Plutão, quanto que dura, tá? Então é isso aí. Rafael Liberato, boa noite. O que se sabe sobre a história geológica de Plutão? Ainda existem vulcões ativos lá? Excelente pergunta, cara. Então, vamos lá, né? A New Horizons passou lá por Plutão e quando ela fotografou, vai ali naquelas outras imagens que eu te mandei, Christian, que tem uns negócios muito legais pra gente falar aqui. As imagens? Ali, ó, não, ali, ó, vai ali naqueles negócios da NASA ali, ó, que vai ter umas imagens aí. Aí. Pode ir descendo aí. Vamos ver. Isso. Pode pegar essa imagem aí e aumentar ela. Essa aí já dá para falar bastante coisa. Então, pessoal, quando a New Horizons passou lá em Plutão, ela fez essa foto aqui. Aliás, tem uma coisa muito interessante, né? Nós tivemos uma sorte danada. Porque quando a gente mandou a sonda, ela ia passar. A gente não sabia que lado de Plutão que ela ia vir. Ainda bem que ela viu esse lado, que é maravilhoso pra gente, né? Então, tem o famoso coração de Plutão ali, que é essa grande planície, tá? Isso aqui é uma grande planície. Tem aqui um monte de montanha, são montanhas altíssimas, tá? Então, ele perguntou da geologia de Plutão. A geologia de Plutão, como você vê aí nessa imagem, cara, mesmo que você não entenda nada de geologia, você vê que é complexa pra caramba. Então, tem uma planície aqui. Se você fizesse uma imagem só daqui, ó, ia aparecer o quê? Ia aparecer a Antártica, entendeu? Agora, isso aí é um negócio... Se Plutão tem uma região que tem bastante cratera, por que aquela região ali não tem tanta cratera? Sabe por quê? Porque aquela região pode ser muito nova. Então, o pessoal fala que Plutão ele pode ter uma atividade geológica recente. Aí tem um grande problema. Quando a gente fala essa palavrinha recente. Quando a gente fala isso, você aí, mero mortal, vai pensar que recente quer dizer ontem. Mas para o geólogo, 100 mil anos é recente. 200 mil anos é recente. Beleza? Enfim. Então tem essa região aqui, que é uma planície. Aliás, recebeu o nome, né, do Clyde Tombaugh, né, em homenagem a ele, né, Tombaugh Planitia e tudo mais. Tem ali naquele ladinho ali, ó, fraturas gigantescas, cratera com montanha dentro. Tem essa região aqui, ó, que tem essa textura que o pessoal deu um nome de pele de jacaré, para essa textura aqui, ó, dessa região.
Tem essa região de montanhas aqui embaixo, tem montanhas altíssimas aqui. Essa região aqui também de montanha. Então, assim, a geologia de Plutão, ela é muito complexa. Por isso que geólogos e geofísicos não gostam de rebaixar Plutão como planeta não, porque ele é muito complexo. Como que um objeto com essa complexidade não pode ser Plutão, ele é muito mais complexo do que, se você pensar assim geologicamente, do que um Urano da vida. Achei que entendeu? ia falar, é mais planeta do que Urano. É mais planeta, quase é mais planeta que Urano, entendeu? Geologicamente E uma falando. coisa importante para se falar dessa imagem é que essas cores aí não são verdadeiras, tá, pessoal? Ah, sim. Como as cores na astronomia a gente fala, né? São cores aí que foram processadas, imagens que foram processadas para dar essa coloração. A composição, basicamente, tudo isso aqui é gelo, tá? Só que são gelos diferentes, tá? Então, para você ter uma ideia, aquelas montanhas ali são montanhas de gelo de nitrogênio. É nitrogênio em estado sólido, tá? O pessoal fala assim, nem é em estado sólido, é rocha de nitrogênio, tá? Porque é tão frio, que vira uma rocha mesmo, tá? E essa região aqui no meio, você vê, né? Que ela parece que é uma região bem mais fluida e tudo mais. Então, até hoje o pessoal estuda essas regiões aí de Plutão. Tem grupos que se dedicam a estudar pequenos pedacinhos ali no canto, né? Você tem crateras grandonas, né? Tem essas fraturas que cortam Plutão. Então, assim, é um objeto muito complexo do ponto de vista geológico, tá? Muito mesmo. É lindo. O pessoal está comentando aqui sobre a questão das cores, que eles achavam que tinha essas cores mesmo. Ah, sim. Não é, tá? Tanto que você vê essa imagem aqui, você vê ela em várias cores diferentes, tá? Eles acabam colocando também para a gente ter uma ideia das partes, do relevo, então, para destacar mais. Isso aí. Eduardo Miranda, não é viável uma sonda ir até Plutão novamente? Então, cara, aí é o seguinte, eu vou te contar a história da New Horizons. Aliás, Christian, abre ali que eu te mandei 2 capas de livro. Só para Chasing New Horizons, coloca aquela ali. Então vamos lá. Tem 2 livros muito legais sobre Plutão, tá? Um deles é sobre Plutão mesmo, que é um livrão, tá? Eu tenho ele, é muito legal, tem toda essa parte de geologia, você fica ali. Mas tem um livro que é muito interessante, que chama Chasing New Horizons, que foi escrito por um cara chamado Mike Stern. Então, o nosso amigo aí perguntou de mandar uma sonda para Plutão, né? Então, esse livro aqui, ó, Chasing New Horizons, o Mike Stern, ou Alan Stern, né? Mike Stern não, o Alan Stern. Tá vendo que aqui é aquela foto lá, que ele pôs na capa? Ele conta toda a história da missão New Horizons. Então, presta atenção. O Alan Stern, ele é um cara obcecado por Plutão desde que ele entrou na faculdade, cara. Isso é que é muito legal que ele conta nesse livro. Então, ele entrou na faculdade, ele começou a estudar Plutão e tal, não sei o quê. E ele, quando ele saiu da faculdade, ele entrou num programa da NASA e o objetivo dele era fazer uma sonda para ir para Plutão, tá? Ele não gostava só de Plutão, não. Ele gostava de cometas também, de um monte de coisa, tá? Uma história triste até que tem do Alan Stern. No acidente da Challenger, em 1986, tinha uma sonda que ela ia estudar o cometa Halley, tá? A sonda Spartan, se não me engano. A sonda foi perdida na explosão. Essa sonda, quem tinha participado de boa parte da construção dela foi o Alan Stern. E essa sonda, ela seria, olha só que interessante, ela seria uma parte do que iria para Plutão. Ele conta nesse livro, só para você entender a dificuldade, vale a pena ler, para quem tem curiosidade de saber esse lance de aprovar uma missão, ele conta tudo nesse livro. Há anos, esse cara ficou anos, tá? Décadas. Desenhava a missão, levava o projeto, era reprovado. Aí aconteceu o acidente da Challenger, atrasou tudo, falou, não vamos mais investir nisso.
Ele continuou lá estudando, desenhando, montando a sonda. Ele montava a sonda, ele trocava o equipamento, punha outra câmera e tal. Depois, teve outro acidente também, né? O acidente do Columbia. Atrasa tudo de novo, não vamos mais investir nisso, tal, não sei o quê. Até um determinado dia, que ele conta aí no livro, que ele conseguiu aprovar a tal da missão. A missão mudou muito, ia ser uma sonda bem maior e tal, virou uma sonda pequenininha, que é do tamanho de um piano de cauda. Esse é o tamanho da New Horizons mesmo. E ele, depois disso, uma sonda nessa distância, ela precisa usar bateria nuclear. Só para ele conseguir a bateria nuclear, foram mais anos, porque essa bateria que vai em sonda, ela é feita lá no laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos. E precisa de várias autorizações especiais. Outra coisa, lançar uma sonda com uma bateria nuclear é problemático pra caramba, porque se o foguete explode, é um acidente nuclear que você tem. Então, tudo isso ele passou até que ele conseguiu a aprovação depois de décadas, pessoal. Ele conseguiu aprovar, a sonda foi lançada em 2005, olha agora. Ele lançou a sonda em 2005, para ela passar por Plutão em 2015, 10 anos depois. Tá? 10 anos depois. Então, a história desse cara, desse Alan Stern, cara, é uma história que você fala assim, cara que ele é obcecado. Ele é um cara obcecado mesmo. Porque ele não desistiu. Ele teve várias vezes, ele conta nesse livro, ele teve várias vezes perto de desistir. O pessoal fala, cara, esquece essa missão, esquece isso aí. Vai estudar Plutão pra quê, cara? Pra que mandar uma sonda tão longe? Que é isso. Então, cara, vale a pena mandar uma missão para Plutão? Depende com quem você fala. Né? Se você falar com ele quer mandar outra, amanhã, se for possível. Só que ele sabe que não é assim, cara. A burocracia, a grana para mandar... todo o investimento que é feito, e é um investimento que tem que passar na frente de todos os outros investimentos que estão sendo feitos no momento. Como que você vai justificar mandar uma sonda para um lugar que você já mandou? Entendeu? Não, e então nem isso. Além das outras missões, por exemplo, Europa. Tá bem ali. Exato. Tu vai para mais longe, entendeu? Essa é complicado. Na verdade, o que falta é... Se tivesse algum bilionário excêntrico para investir numa missão dessa, né? Nem ele ia conseguir, porque é muita grana, muito. Então, eu sei. Tinha que ser muito bilionário mesmo. Isso aí. Mas eu não falei que era ele. Ah, sim. Entendeu? Ele quem? Você está insinuando o quê? Não, podia juntar, né? Juntar uma meia dúzia de bilionários, aí sim. E faz uma missão para Plutão. É isso mesmo. Agora, isso aí que a Nete falou é um negócio legal da gente pegar do que ela falou, porque nós estamos falando de Plutão. Mas se amanhã a gente falar de Europa, vai vir a mesma pergunta. Por que eu não mando? Por quê? Porque existem as equipes, cara. Então tem a equipe... E isso é que é legal desse livro. Porque ele conta a história dele, mas ele fala... Cara, a minha história, aqui dentro da NASA... Né? Na verdade, ele não é da NASA, tá, pessoal? Ele é de um... Chama Southern Western Research Institute, tá? Que ele trabalha. Que faz projetos para a NASA. Ele falou... A minha história é essa com Plutão. Mas do mesmo jeito, cara, tem um colega aqui da sala do lado que tem a mesma história com Titã. Então, enquanto eu estou defendendo uma missão para Plutão, o cara está defendendo para Titã, o outro, igual disse a Ned, para a Europa. Pô, Europa pode ter vida. Por que você vai fazer o que em Plutão? O outro para Encélado. Pô, Encélado pode ter vida. Vai fazer o que em Plutão? Imagina deixar de descobrir vida no sistema solar além da Terra. Para mandar uma sonda para Plutão? Então, é o lobby que rola. Então, rola esse lobby, é violentíssimo isso. Esses caras, assim, boa parte deles, eu não sei, ele não fala claramente, mas dá a impressão que eles são tudo meio brigados por conta disso, logicamente, entendeu? Que é cada um defendendo o seu interesse, cara. Sua sardinha, né? Tá cada um defendendo o seu interesse e no que o cara... Só que a história dele, o que tem... Mas ele deixa isso claro no livro, tá? Que igual a ele... Tem os caras obcecados pelos outros planetas, pelos outros objetos. Mas a história dele é muito legal porque começa com ele na faculdade, cara. E ele vem da faculdade com isso. E ele nunca desistiu. Ele levava o projeto, adivinha o que aconteceu? Ele escreve desse jeito no livro. Recusaram de novo. Entendeu? Aí, quando teve o acidente da Columbia, ele falou, cara, agora eu nem vou lá, porque eu já sei que isso aí vai atrasar não sei quantos anos. E outra coisa, a sonda passou por Plutão,
E ele continua trabalhando na sonda, na missão, entendeu? Então, é uma história muito legal, vale muito a pena mesmo ler esse livro, tá? Chasing New Horizons, do Alan Stern. Ele parece ser um cara assim, eu já vi palestra dele, e ele tem um jeitão de ser um cara muito simpático, muito interessante mesmo, porque é isso, né, cara? É a história da vida desse cara. Aí, quando passou a missão, quando a sonda passou por Plutão, ele apareceu lá comemorando. E aí vem o pessoal falar, tá comemorando o quê? Tá comemorando, cara, a realização da vida dele. 30, 40 anos da vida dele foi dedicado a isso, entendeu? Então, é assim que acontece, tá? Exatamente. E esse é o problema, tá? De mandar uma missão. Uma missão, ela é um negócio complicado, cara. Eu vi uns comentários aqui de vocês perguntando onde que tinha um link. Os links, todos os links, tá, pessoal, estão lá na NV99. O Cris colocou o link da plataforma aqui no chat e está fixado aí para vocês, tá bom? E se quiserem fazer pergunta por lá também é através desse link. nv99.com.br/ciência sem fim. Lá tem um negocinho chamado links úteis. Todos esses episódios que a gente faz, tem lá todo. Ah, quero saber dos eventos, tá lá os eventos todos. Ah, quero saber da Cassini, tá tudo lá. Quero saber de Netuno, tá tudo lá. Então vai lá que tá tudo lá, links úteis, tá? Tá tudo lá para vocês. Separadinho por episódio. Por episódio. Exatamente. Ó, o Cris falou aqui, separadinho por episódio. O pessoal quer saber se esse livro só tem em inglês. Eu acho que só tem em inglês. Ninguém nunca pegou ele para traduzir, não, viu? Aí fica aí, eu traduzo o livro aí. Se a editora quiser, me contrata aí que eu traduzo, viu? Porque é um livro sensacional. Eu já li ele mais de duas vezes, tá? Porque a história desse cara eu acho sensacional mesmo, tá? Minuto Jovem, grande Matheus, tudo bom, cara? Uai, pensando aqui, é mineiro, tá? O mineiro fala uai. É possível uma lua ter uma lua? Nesse caso aí, pela diferença absurda no tamanho? Boa pergunta, cara. Existe um negócio na astronomia que o pessoal chama moons, né? Que é lua de lua. É uma grande discussão, entendeu? Se uma lua pode ter lua. Porque se ela tem lua, ela deixa de ser lua, né? Porque a lua, ou um satélite natural, ele tem que orbitar um objeto primário que a gente fala, né? Mas, por exemplo, asteroides têm lua, né? O Dimorphos lá e tal, vocês têm lua. Então, assim, é uma grande discussão, cara. O nome disso em inglês, para quem quiser procurar, é moons, tá? Lua de lua. Será que tem? Nós nunca descobrimos, na verdade, tá? Então, mas fica aí. Mas pode ser que uma lua bata na outra e aí ela começa a orbitar. O problema, pela dinâmica orbital, o que pode acontecer é o seguinte: se ela começa a orbitar uma outra lua e as duas orbitam um planeta que é muito maior, muito provavelmente ela vai orbitar por um tempo, depois ela vai se desprender e vai ficar orbitando o planeta, tá? Francisco de Assis Lima Neto. Como foi a formação do planeta? Aí ele colocou entre parênteses, para mim é. Boa, cara. Cara, então, como a gente está falando, né? Plutão, não só Plutão, Sedna, Makemake, Haumea, Arrokoth, tudo isso pertence a uma região do Sistema Solar chamada de Cinturão de Kuiper. Essa região do Cinturão de Kuiper, por que Plutão é tão importante, né? E por que esses objetos são importantes? Essa região é o que restou da formação do Sistema Solar. Então, quando o Sistema Solar foi se formando, né, formou ali os planetas rochosos, os planetas gasosos, os outros e tal, e o que não se aglutinou e formou planeta e tal, foi sendo jogado para fora do Sistema Solar e ficou nessa região. Então, todo o cinturão de Kuiper ele é formado por restos da formação do Sistema Solar. Como que Plutão se formou? Se formou desse jeito, no meio da formação do Sistema Solar. E ficou lá jogado. O lance é que Plutão ele está no começo, é onde começa o cinturão de Kuiper. Entendeu? Então ele é um objeto do começo do cinturão de Kuiper. Por isso que ele chama tanta atenção. E, muito provavelmente, ele deve ser um dos maiores objetos ali, junto com o Sedna, que também é grande pra caramba, mas pode ser que lá no meio tenha algum outro que possa ser até maior que ele. A gente não sabe disso porque a gente não consegue ver.
Mas é isso. Então, o cinturão de Kuiper todo, ele é os resquícios da formação do sistema solar. Por isso que é legal ir lá. Se a gente vai lá e estuda esses objetos, a gente vai entender melhor como o sistema solar se formou, tá? Clésio Luiz, aplicando nossa imaginação, se a gente pudesse trazer Plutão para a zona habitável do Sol, o que aconteceria com sua atmosfera e seu relevo? Cara, Plutão não tem campo magnético, então muito provavelmente a atmosfera dele ia ser varrida, entendeu? Plutão só consegue manter aquela atmosfera ali porque ele está muito longe do Sol. Se a gente traz ele aqui para perto, muito provavelmente, né, igual Marte, né, acabou tendo a atmosfera, boa parte dela sendo varrida aí pelo vento solar, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, toda aquela diferenciação geológica que eu mostrei ali, muito provavelmente vem de coisas que acontecem internamente em Plutão. Como Plutão ele é meio rochoso internamente, né, rochoso mesmo, ele tem decaimento radioativo de elementos. E esse decaimento radioativo de elementos é igual na Terra, né? Por que o interior da Terra é quente? Porque você tem um decaimento radioativo. O elemento vai decaindo, o elemento radioativo vai decaindo, urânio, plutônio e tudo mais. Na hora que ele decai, ele gera energia, gera calor e aquilo ali aquece. Como que a gente sabe disso? Como que Plutão tem aquelas fraturas ali? Quer dizer que muito provavelmente embaixo daquela casca que a gente está vendo tenha algo meio liquefeito, tá? Que talvez seja feito de água. Eu já falei disso aqui, né? Que é o nome lá, né? Que é o geladinho, que é o slurp, que é aquele raspadinha. Cremosinho, não é? Cremosinho, é isso aí. Tem aquele, sabe o que é? Aquela raspa de gelo, assim, que fica meio derretido, meio tal. Tem um pessoal que fala que seria uma consistência tipo de uma pasta de dente, tá? Que seria o interior de Plutão ali, por conta de decaimento radioativo. Se você traz ele aqui para perto, isso aí não mudaria muito. Agora, aqueceria ali, provavelmente aquela planície ali iria derreter e tal, entendeu? Então, daria uma mudada bem boa. MRPA Android. É ele mesmo. Pergunta: há algum estudo sobre Plutão e outros planetas mais próximos do limite do nosso sistema solar serem arremessados para o espaço profundo? Então é o seguinte, cara. É que a gente acha, né, que isso aqui é longe, mas não é. Tem regiões mais longe ainda do sistema solar. O cinturão de Kuiper, como a gente fala, ele deve ser um cinturão desses objetos. Além do cinturão de Kuiper, continua tendo sistema solar, tá? Continua tendo. Vai ter até a nuvem de Oort, que a gente chama, que é uma região muito mais distante, que é um reservatório de cometas, que a gente fala. Então, assim, esses objetos aí do cinturão de Kuiper, eles serem ejetados do sistema solar é muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. O que pode acontecer é que hoje, nem tanto mais, porque hoje o sistema solar ele é mais tranquilo, mas lá no começo teve muita colisão. Só que naquela região ali, as colisões não eram tão dinâmicas, igual aqui, né, onde a gente vive. Elas eram, por isso que tinha esses objetos que grudavam um no outro, porque era uma colisão bem lentinha, tá? Então, esses objetos aí, dificilmente. Porém, todo mundo conhece o Oumuamua, né? Sabe o Oumuamua? Oumuamua, objeto interestelar e tudo mais. Quando a gente fez o espectro do Oumuamua e viu a composição química dele, e quando você faz o espectro de Plutão e vê a composição química dele, a composição química quase que bate perfeitamente. Então, pode ser que o Oumuamua seria uma lasca de um Plutão de outro sistema planetário. E isso pode sim acontecer, porque naquele momento de formação, quando você tem muita colisão, um objeto pode ter batido no outro, soltou uma lasca, que é o Oumuamua, e aí ela saiu fora do sistema, entendeu? Underline Edgalindo. Tá vendo? Não vou nem te falar nada. Salve, Sérgio e Ned. Depois que o Sol se tornar uma anã branca e a sua massa diminuir, e assim a influência gravitacional, esses corpos transneptunianos devem ficar desgarrados pelo espaço?
Cara, excelente pergunta, hein, de Galindo. É difícil da gente saber, né, até o que vai acontecer com esses objetos. Pode ser que eles sejam depois, né? O Sol vai crescendo, num primeiro momento ele vai chegar num determinado tamanho, depois ele vai expandir um pouco mais aquele envelope gasoso dele, né? Pode ser que isso aí seja expulso, pode ser que isso aí seja englobado depois, entendeu? Nas anãs brancas, que os astrônomos já estudaram e fizeram o espectro dela, eles já detectaram contaminação de objetos rochosos. Por isso que a gente sabe o que vai acontecer. Agora, a gente não sabe se eram de planetas mais próximos, mais distantes, entendeu? Mas fica aí uma bela questão aí do que pode acontecer com os transneptunianos, né? Quando o Sol crescer muito. Esse que é o lance da astronomia, né? Ou você simula isso, eu nunca vi ninguém simular, mas fica uma boa ideia aí, ou a gente tenta observar em outros sistemas isso acontecendo. Luiz Felipe, com tanto gelo em Plutão, é possível ter água em algum lugar em Plutão? Se sim, poderia ser potável? Potável é mais difícil, né, cara? Não sei o que você considera água potável assim, né? Mas sim, igual eu falei, tem esse interior. Na verdade, teve um primeiro estudo que falou que no interior de Plutão teria um oceano líquido mesmo, de água líquida, tá? Então, como eu falei, Plutão ele é uma grande integração de diferentes gelos. Então tem CO2 congelado, tem nitrogênio congelado, tem oxigênio, tem H2O congelado também, tem gelo de água lá também. E no interior dele, muito provavelmente, tem água sim, tá? Líquida. Ou água parecida com estado líquido. Gladson Suzuki. Salve, salve, Serjão e Ned. Por conta de sua órbita excêntrica, Plutão tem chance de escapar do sistema solar? Chama o Átila e o Pirula. Vai bater recorde da live mais longa. Parabéns pelo canal. Aí a gente tinha que começar de manhã, porque senão... É verdade. É verdade. Então, já falamos, né, mais ou menos, né? Plutão dificilmente hoje, né? Se tivesse que ter acontecido, teria que ter acontecido no passado isso, dessas colisões. Hoje não tem problema. Aliás, a órbita excêntrica, depois que você começa a estudar, né? Aí, o que é a excentricidade que ele falou? A órbita de Plutão ela é bem ovalada, assim, é uma elipse bem marcante, tá? É uma das características desses objetos do cinturão de Kuiper, tá? E ele escapar, não tem, cara, porque ele tá muito longe, mas ainda tem muito mais coisa para frente dele, tá? Vanderlei Júnior, o James Webb poderia observar esse cinturão? Sim, James Webb pode. O Hubble observa. O James Webb, muito provavelmente o James Webb vai fazer imagem. Aliás, muito provavelmente vai fazer, não, ele já fez. Até teve um dia aí que eu postei. Tem um perfil no Twitter, que agora eu esqueci, que ele fica falando assim, agora o James Webb está observando tal coisa. Agora o James Webb, e uma vez ele estava observando Plutão, eu até postei, falei, aí o James Webb está observando Plutão. Então ele já observou Plutão, entendeu? Então, já teremos alguma coisa aí, e essa região do cinturão de Kuiper, com certeza, tá? Aramis Soares, podemos usar a atmosfera de um planeta / estrela para aumentar a velocidade de uma nave? Qual a maior velocidade que já atingimos no espaço? A atmosfera, não. O que a gente usa é a gravidade. A gente chama de estilingue gravitacional. Então você faz uma sonda, ela chegar perto do planeta, entrar em órbita dele, e na hora que ela vai completar outra órbita, ela sai. E aí quando ela sai, aquele ΔV, que a gente chama, é o tanto da variação de velocidade que você consegue colocar. Inclusive, as missões que são para outros planetas, elas usam isso. Usa muito, né? Tanto que você pode tanto acelerar como frear também. Tá? Você pode usar o planeta para reduzir a velocidade. Essas que vão para Mercúrio e tal, usam isso. E para fora, quanto mais estilingada gravitacional der, melhor. Tá? A Parker que usou em Vênus para desacelerar, porque senão ela ia numa velocidade que é direto para o Sol. É isso mesmo. E, aliás, eu acho que a Parker, deixa eu ver aqui, eu acho que a Parker é a recordista, né? Perguntou qual que é a recorde de velocidade. É o seguinte, a New Horizons é a mais rápida, ela chegou a 50 mil quilômetros por hora, tá? Só que a Parker Solar Probe, ela que estuda o Sol, o que acontece?
ela foi muito mais rápida. Só que você conta essa velocidade dela? Então, aí é que está a grande questão, né? Conta ou não conta? Porque ela foi para o Sol. E ir para o Sol, por exemplo, a Parker Solar Probe chegou a 692 mil quilômetros por hora, quando ela passou pertinho do Sol. Mas aí, cara, porque ela passou muito perto do Sol, tomou uma baita de uma estilingada, entendeu? A New Horizons não, né? Ela foi para fora do sistema solar. Então tem essa dúvida aí. E a Parker Solar Probe, se eu não me engano, é a recordista de velocidade. Está quase 700 mil quilômetros por hora. Só que isso é num pequeno trecho da órbita dela. Tá? Depois ela sai numa velocidade mais normal, vamos dizer assim. Não pegou aqui, deixa eu pegar daqui. Robson Gomes Ximenes. Existe algum projeto para pousar alguma sonda em Plutão? Vou em São Paulo essa semana e queria tirar uma foto com você, de Sobral. Muito bom. Tirar foto comigo é mais difícil. Comigo ou com você? Deve ser com você, né? E aí? O que ele fala? Qual que era a pergunta? Pousar, né? Isso, existe Cara, um projeto para pousar alguma sonda em Plutão. Pousar em Plutão é muito complicado, né, cara? Porque Plutão, ele é muito pequenininho. Vai lá no Wikipedia, lá, o Christian, para mostrar. Inclusive, pousar em Marte já é difícil. Uma missão para Plutão ela seria... Não consigo nem imaginar qual valor seria de uma missão dessa. Imagina você chegar lá e fazer igual a Berechite. Exatamente. Se espatifar, né? Vai lá em cima, naquela tabela. Plutão, ele tem... aqui, ó. 1.180 quilômetros de raio, cara. Tá? Então, assim, ele é muito pequenininho, tá? Muito pequenininho mesmo. Entendeu? Não dá. Você vê que o pessoal... sobe aqui. 2.376 quilômetros. Tá. 1.183 é o raio médio dele. É isso aí. Então, se você pegar aqui o tamanho da Lua, da nossa Lua, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Se você pegar o tamanho da nossa Lua, a nossa Lua, ó, tem 1.740 quilômetros. Então, a nossa Lua é maior que Plutão. Então, pousar em Plutão é muito complicado. É quase como pousar num cometa. É muito difícil mesmo. Comentário aqui. Manda um foguete com um estoque de várias sondas. Uma pousa direito. Então, bora. Tem que juntar todos os bilionários aí que já passaram pela Terra. Fábio do Carmo. Boa noite, Serjão e Ned. É muito difícil de observar Plutão em um telescópio amador? Um setentinha consegue? Qual a melhor época do ano para vê-lo? Um setentinha não consegue. É muito difícil, cara. Não é que é pouco, não. É muito. Primeiro porque você tem que observar durante várias e várias noites para você ver que alguma coisa ali que você está vendo mexeu, entendeu? Durante uma noite, o máximo que você consegue fazer... Nós já conseguimos uma vez com... Quem que foi? Com o Marcelo lá, com o Aitolá. O cara lá de Brasília. Marcelo Rodrigues, né? Lá mas de Brasília. também ele tem... Não, ele tem um telescópio profissional, mas olha só a dificuldade. Ele fez uma foto... Plutão está naquela região do céu. Ele foi lá e fez uma imagem muito boa daquela região. E aí, a gente pegou um mapa estelar daquela região e começou a pegar. Essa estrela é essa é aquela, essa é aquela, essa é aquela. Então, esse pontinho aqui deve ser Plutão. Cara, é muito difícil ver Plutão com um telescópio amador, tá? Então, é uma tarefa com de profissional caçar. Também já é difícil. Já é difícil, entendeu? Então, você está caçando ali um pontinho de nada, entendeu? E aí você teria que ter um céu bom durante vários dias. Aí o que você teria que fazer? A mesma coisa que o Clyde Tombaugh fez. Você vai lá, tira foto hoje, daqui 2 dias você tira outra foto, daqui 2 dias você tira outra foto. Aí você vai ter tipo um conjunto com 3 fotos. Você põe para o computador ficar piscando, que você não vai fazer com o olho, que você não vai conseguir. E aí o computador vai conseguir descobrir para você
daquilo tudo lá, o que mexeu. E aí seria Plutão, entendeu? Mas é bem complicado. Washington Rodrigues dos Santos, ele comentou: Neil deGrasse disse para Plutão: você não é um planeta. Plutão respondeu: e você não é Carl Sagan? É por aí mesmo. Essa é a zoeira que eles fazem com o Neil deGrasse. O Neil deGrasse ele foi um defensor desse negócio aí de planeta não e tal, né? O pessoal pegou um hate com ele, sabia? Tem muito sentido. Tem uns caras aí que não gostam dele, não. Inclusive, a gente fala que a União Astronômica decidiu, mas não é bem assim, tá? Teve uma votação. Sim, teve a votação. Inclusive, a Duília, que é astrônoma brasileira, ela estava lá. E ela votou a favor também, hein, do William. Obrigado. Um livro legal, que muita gente fala que é do Neil deGrasse, mas não é não, é do Mike Brown, tá? É How I Killed Pluto, que é Como Eu Matei Plutão, que é aquela história que eu contei, o Mike Brown, que descobriu vários objetos ali naquela região do Sistema Solar. Mas o Neil deGrasse, ele é um defensor dessa ideia toda, ele votou lá com a plaquinha a favor, e o pessoal faz essa zoeira com ele, entendeu? Você votou que Plutão não é planeta, mas você também não é Carl Sagan, então fica na sua aí. Para quem não entendeu a piada, é porque Cosmos, né? Carl Sagan que fez. E depois o Neil deGrasse, ele regravou, atualizado, inclusive. Então, por isso que tem essa zoeira com Plutão. E ele sempre quer. Ele, assim, também é foda, porque ele foi aluno do Carl Sagan, tá, galera? O Neil deGrasse. E ele fala que ele era muito fã, muito mesmo. É que o pessoal zoa ele, entendeu? Por causa do jeitão dele. Solano Fagundes, como funciona uma vela solar? É possível nós, seres humanos, criar uma? E se possível para nós, iremos... Acho que é para onde iremos com ela? Abraços. Não é só possível, como já teve duas, tá? Solar Sail, lá da Planetary Society, tá? Os caras lançaram como funciona uma vela solar. Você manda uma sonda, a sonda chega no espaço, ela abre uma folha de algum material Mylar da vida, ou material lá do escudo térmico, por exemplo, do James Webb, entendeu? Aquilo lá, você aponta ela para a região, para onde está vindo o vento solar, porque o vento solar são partículas, né? Carregadas, é um vento mesmo. Você aponta ela e ela vai embora, ela vai acelerando. Na verdade, cara, essa aí é uma maneira de você... Qual que é o grande problema? É aquele lance, é o devagar e sempre. Ela não para, mas ela vai devagarzinho, até que ela vai pegar uma aceleração. E aí, quando ela pegar uma aceleração, ela vai embora, entendeu? Então, o pessoal já pensou em fazer vela solar para ir para os planetas, já pensou em fazer vela solar para ir para a próxima Centauri, por exemplo, entendeu? Manda hoje, ela abre, vai embora. Cara, o dia que ela chegar, chegou. Não vamos se preocupar com isso. Mas é isso aí. Agora, para colocar o ser humano nela, para colocar carga muito pesada, aí já é mais complicado, porque ela teria que ser uma vela muito grande, e aí teria todos os problemas, aí custo, ser economicamente viável e tal. Não, e tipo, uma viagem para você ir e voltar de algum lugar, um ser humano... Ah, sim. A gente não tem... Não tem capacidade. Não vive o suficiente para isso. Vamos falar da New Horizons? Onde ela está? Isso, vamos falar um pouco da New Horizons. Então, antes disso, põe ali, cara, as imagens ali. Faltou mostrar a imagem da descoberta de Caronte. Desce aí, deixa eu ver se tem, cara. Vai descendo aí. Tem que falar de Caronte ali um pouquinho também. Sobe. Isso aí, vai descendo. Não vai ter, não. Deixa eu ver se eu... Sobe aqui um pouquinho, que tem aqui um negócio legal, ó, quer ver? Vou mostrar pro pessoal. Essa aqui, ó. Abre esse negócio aqui. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aí, essa bola manchada, né? Giratória. Isso aqui era... supersônica? Supersônica nada, tá girando aí bem devagarzinho. Então, tô perguntando, mas não é supersônica, é? Não, essa não.
isso aí que nós estamos vendo Então é era redondo. a melhor imagem que se tinha de Plutão até a New Horizons. Era isso, que os caras trabalhavam com isso aí. Depois eles viram, tá vendo o coração passando ali? Hoje você vê, ó, passou lá o coração, ó. Tá vendo? Então, isso aqui era a melhor imagem. Que é a imagem, várias imagens, na verdade, né? Feitas aí pelo telescópio espacial Hubble. Tá? O Hubble observou Plutão várias vezes e fez esse GIF aí, ó, que é muito legal mesmo. E deixa eu colocar aqui, ó. Sharon Discover. Que eu vou mandar a imagem aqui para o Christian da descoberta de Caronte para você ver como que foi um negócio muito legal que os caras fizeram, tá? Mas, então era isso aí que a gente tinha, né? Não tinha mais nada além disso, tá? E... ó, mandei aí para você, só para mostrar para o pessoal. Então o Alan Stern fez toda aquela briga lá em 2005, toda a briga não, né? Toda a vida dele e tal. Em 2005 ele conseguiu então aprovar que iam mandar a sonda New Horizons para estudar lá não só Plutão, mas também o cinturão de Kuiper, que é onde ela está hoje, tá? Daqui a pouco a gente mostra onde que ela está aí. E ela fez imagens muito legais, ela passou por Júpiter, fez imagem, e depois que ela passou por Júpiter, ela hibernou. Desligaram a sonda. Porque ela ia ficar anos viajando. E aí você economiza ali um monte de coisa, né? Eles só religam, às vezes, para corrigir rota, alguma coisa assim, tá, pessoal? É, isso mesmo. Ó, então isso aqui é a imagem da descoberta de Caronte. Então ali o que você está vendo é o quê? Você está vendo Vocês estão vendo Plutão, que é essa manchona aqui, e aquele caroço lá. Tá vendo aquele caroço ali? Aquele caroço ali, quando os caras descobriram em cima, né? Tem a bolona que é Plutão e o carocinho em cima. Depois o carocinho estava aqui para baixo, ó, tá vendo? Então, esse caroço aqui, parece uma espinha, é Caronte. Então, foi assim que Caronte foi descoberta, cara. É um negócio, assim, impressionante o que esses caras conseguiram fazer. Tá? Descobriram Caronte. Por que eles conseguiram descobrir assim? Porque Caronte é muito, muito grande. Se Caronte não fosse grande do jeito que ela é, jamais teriam conseguido descobrir desse jeito. Então eles fizeram uma imagem de Plutão e quando fizeram a imagem descobriu Caronte. Essa imagem foi feita pelo Observatório Naval dos Estados Unidos, tá? Em 1978, que foi quando foi descoberto, então, Caronte, o maior satélite de Plutão. Os outros foram descobertos muitos anos depois daquele jeito que eu já expliquei. Beleza? Beleza. Vamos lá para New Horizons. Então, a New Horizons foi lançada em 2005, hibernou depois que ela passou por Júpiter, e aí, lá no dia 14 de julho de 2015, ela então sobrevoou, né? Passou por Plutão. Eu lembro direitinho desses dias aí. Eu já tinha canal no YouTube, mas era muito pequenininho. Meu canal ele inaugurou em abril de 2015. Mas, olha só que legal. Toda essa transmissão, né, nós fizemos lá no Astronomia ao Vivo, com a galera do Astronomia ao Vivo e com a participação do Carlos, que é o cara do blog AstroPT. Por quê? Porque o Carlos ele é um cara que estudou tudo isso aí. E aí ele participava com a gente, foi legal pra caramba. Nós acompanhamos o dia que ela passou, que não teve imagem nenhuma, foi só a comemoração. E aí depois de 2, 3 dias começaram a chegar as imagens e tal, e aí mostraram a primeira imagem, e aí quando viram aquele coração o pessoal ficou maluco, entendeu? Então a sonda New Horizons foi isso, ela passou por lá, fez aquelas imagens. Vai lá agora, Christian, pra gente... Tem um negócio ali da NASA que eu te mandei, que acho que são 10... Deixa eu ver a outra. Acho que é essa aí mesmo. Então, ó, tudo isso aqui são imagens que ela fez de Plutão. Vai descendo aí. Então tá aqui aquela imagem que nós já vimos. Essa imagenzinha aí que é muito legal, que é Plutão e Caronte na mesma imagem. Olha aí, ó.
Plutão e Caronte, tá vendo? São objetos que são praticamente, né, um tamanho muito comparável um do outro, e o centro de gravidade está mais ou menos no meio deles. Então, eles orbitam esse centro de gravidade. Volta lá. Aí tem vários desenhos aqui, né? Sputnik Planitia, explicando como que é a formação dela. Tá vendo aqui, ó, um oceano. Isso aqui é um desenho. Esse cara aqui, que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque a NASA, filha da mãe, cortou o nome dele, entendeu? Esse desenho aqui é feito por um cara que chama... Como que chama, gente? É o James. Ele é um cara que é o seguinte, ele vai nos congressos de ciência planetária e ele leva um monte de lapisinho de cor e o caderno dele. E o cara apresenta, e esse cara desenha na mão, tá, galera? Ele desenha na mão tudo isso aqui. Então isso aqui é muito legal, ó. Ele tá explicando, ó, você tem um oceano, tá vendo aqui, ó? Uma crosta de gelo de água, um oceano de água líquida e rocha aqui embaixo. E aí tem toda a formação ali, ó. Então, basicamente, a Sputnik Planitia é gelo de nitrogênio, tá? Que a gente chama. Isso aqui é um desenho desse cara, o James Kittle, acho que ele chama. O Marcelo respondeu aqui, porque é um ponto estratégico? O quê? Coleta de dados? Não. Vamos ver quem vai saber. Vou dar mais um tempo. Volta lá, Christian. Deixa eu ver se tem mais imagem além do desenho. Vai descendo aí. Ah, que é outro desenho. Depois a gente volta esse desenho. Vai descendo. Ah, essa aqui é muito legal, ó. Então abre aqui. Isso aqui, então tá lá, né? Plutão, aquela imagenzona que a gente... Tudo isso aqui são imagens da New Horizons. Galera, isso aqui, só para vocês entenderem, tá? Todas as imagens que você vê de Plutão feitas pela New Horizons, ela fez em pouquíssimo tempo. Porque ela simplesmente passou a 50 mil quilômetros por hora, e enquanto ela foi passando, ela foi fotografando, registrando tudo que ela tinha que registrar. Olha a trabalheira que deu. Fizeram essa imagem aqui e apareceu esses dois tipos de buraco aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Tem dois buracos. Esses buracos aí, muito provavelmente, a gente não sabe, tá? São criovulcões. Que alguém perguntou de vulcão, né, em Plutão. Sim. Plutão tem vulcão de gelo, que a gente chama de criovulcão. Então, em vez de sair lava de dentro dele, sai material congelado, tá? Então, isso aqui... Por que a gente esperava ter criovulcão em Plutão? Porque em Tritão tem muito criovulcão, mas em Plutão a gente não viu nenhum. O que a gente viu foi isso aqui, ó, que parecia ser criovulcão. E aqui estão as montanhas, ó, gigantescas do lado, ó. Isso que é legal pra caramba. Volta lá, Christian. Aí descendo aí. Tá? Ah, pega essa aqui também é legal de mostrar. Pode aumentar aí, aumenta aí, deixa eu ver como é. Isso. Então isso aqui é um pedaço lá da planície, né, da Sputnik Planitia, e uma coisa que chamou a atenção do pessoal também foi isso aqui, ó. Essas células aqui, ó, tá vendo que ela é toda divididinha? O que quer dizer isso? Isso quer dizer que embaixo você tem material circulando, tá? Então quando você tem um negócio todo dividido em células assim, igual ela tá, é que você tem material circulando ali, por isso que vem essa ideia de que o interior de Plutão, ele é meio liquefeito. Tiago Alarcão, homenageando o primeiro satélite brasileiro lançado ao espaço em 9 de fevereiro de 1993. Isso mesmo. Acertou, Tiago? Acertou. Satélite coleta de dados. Olha só que legal, os caras homenagearam um satélite brasileiro, que foi o primeiro satélite brasileiro. Isso mesmo, muito bem. Volta lá, Christian. Ó, essa imagem é muito legal, né? Ó. Tá vendo? Então ele mostra aqui, ó, todas as montanhas. Ó, o coleta de dados é essa ilhotazinha aqui, ó. Dá um Ctrl aí, scroll aí, para aumentar bem essa imagem. Bem aí onde está o... isso. Essa aí, vai aumentando. Pode ir aumentando. Vai. Depois você isso. Pode mais. Aí, tá bom. Então, ó, isso aqui, ó, que tá bem no centro da tela, essa coisinha aqui, chama-se coleta de dados em homenagem ao satélite brasileiro, tá? Que é uma ilhotazinha ali no meio. No coração de Plutão. No coração, bem no centro do coração. Pronto, pode ir. Agora tira o zoom aí, que senão você vai ficar perdidaço. Então tá aí, ó, bem legal. Volta lá. Pode ir descendo aí.
Pode, deixa eu ver. Vamos pegar Caronte então, né? Que nós não mostramos nenhuma figura de Caronte, Sim. nenhuma imagem. Então abre essa aqui. Então, ó, essa aí é a imagem também de Caronte, né? Que é o maior satélite de Plutão, que também foi uma imagem que chamou muito a atenção, porque ela tem esse negoção aqui no meio, meio que divide esses dois lados aqui, ó, de Caronte. Tá vendo só? E uma outra coisa que chamou muito a atenção do pessoal foi aquele cucuruco avermelhado ali, entendeu? Essa mancha aí. Essa mancha que é uma região mais escura. E aí, tudo que você vê, eles têm que explicar, né? E aí existe uma explicação porque que é aquilo lá. Aquilo lá é um elemento, tá? Muito interessante, chamado de tolina, beleza? Tolina é um elemento que surge aí das reações químicas com a radiação ultravioleta do Sol. Então, o que acontece, aparentemente, é o seguinte: a tolina sai de Plutão, como os dois objetos eles estão meio interligados ali, orbitando aquele mesmo ponto, ela acaba chovendo lá em Caronte, e ali em cima ela deposita, por isso que é aquele avermelhado. Toda aquela região mais avermelhada que a gente vê em Plutão, que não é assim como a Ned já explicou, mas é dada aquela cor para identificar as regiões onde tem mais tolina, tá? Que chama. Não é o Tolima, não, que é do Corinthians, tá? É o Tolina. Volta lá? Vamos ver o que mais. Desce aí. Ah, tá. Então, agora volta lá naqueles desenhos, e aí o pessoal fica geólogo, né? Adora um desenho. Aqui, ó, James Tuttle, James Skinner, que ele chama. Ah, a NASA colocou aí o nome dele. Agora peça desculpa para NASA. NASA, desculpa. Porque tá aqui, ó. É que na hora que você aumenta a imagem não aparece. Clica nessa aqui de baixo, ó. Então esse cara, ele faz esses desenhos, é muito legal mesmo que esse cara faz, tá? Muito legal. E aí, ó, ele explicando, né, a formação. Então, por que o terreno é celular, que a gente fala, né? Tem aquela divisão. Porque aqui embaixo tem algum movimento de convecção, que é mais ou menos o que acontece no manto da Terra. Então, ele explica tudo isso aí. Ali em cima, ó, tem toda uma tectônica de extensão, que a gente fala, ou seja, fraturas, falhas e tudo mais, que é legal pra caramba. E o interior, ó. Então, é rocha, oceano de água líquida e uma crosta de gelo de água. É assim que é Plutão. Se pudesse. Sério que tu não iria para Plutão? Pra estudar isso não, tudo? aí eu iria. Aí então. a gente dorme, né? Inverno igual a sonda, né? Toma remédio para dormir e acorda Acorda lá. só lá. Dorme aí por uns 10 anos e acorda lá. Que eu acho que deve ser o sonho, né? É o sonho do geólogo. Muito incrível. É o sonho do geólogo. É legal pra caramba. E agora, deixa eu ver se tem aqui o site onde fala Where is New Horizons. Deve ter. Enquanto você procura, eu vou fazendo as perguntas aqui. Pode Vai ser? lá. Leovídio Bezerra. Sérgio, qual a diferença entre a relação gravitacional entre Plutão e Caronte e a Terra e a Lua? A diferença, cara, é a seguinte. A Terra e a Lua não é um objeto binário pelo fato do centro de gravidade estar na Terra. Então, a Lua orbita a Terra. Já Plutão e Caronte, não. Plutão e Caronte, o que pode ter acontecido é o seguinte. Eles seriam objetos que iam se grudar. Igual o Arrokoth lá grudou, entendeu? Porém, não deu tempo. E aí ficaram com o centro de gravidade ali no meio deles. Então a diferença é essa, porque o centro de gravidade da Lua e da Terra não está no meio, tá? Dos dois. Te mandei aí um link lá no grupo lá, Christian. Abre aí depois. O Elton Vaz, ele também respondeu a pergunta. Do satélite, né? Coleta de dados. Na região da Sputnik Planitia, há uma homenagem ao Brasil, pois existe uma, entre aspas, ilha ou elevação chamada coleta de dados, uma referência ao primeiro satélite brasileiro. Boa, isso aí. Fernando Castro. Tem alguma possibilidade a curto prazo de enviarem uma sonda melhor do que a Voyager para vermos imagens de fora do sistema solar? De fora do sistema solar não vai ter, cara. Tá? Isso aí.
O sistema solar, né, onde ele acaba, né, não tem, né, cara? Não tem, é muito longe, entendeu? Então, imagina, a Voyager tá o quê? 44, 45 anos vagando por aí. Você mandar uma sonda hoje para fora do sistema solar, ela vai demorar séculos para chegar lá e é aquilo, né, cara? Qual vai ser a sua justificativa? Entendeu? José Freire. Fala, Ned e Serjão. Queria saber se alguma sonda já pousou em Plutão ou vai pousar. Sou muito fã de vocês. Não, nem tem plano de pousar e a única sonda que visitou Plutão foi a New Horizons. Muita gente acha que a Voyager passou por lá. A Voyager não passou, tá? Assim, não tem nenhuma previsão. Não, nenhuma. Vai? Hã? Ah, Domingos? É. Domingos 86. Ele escreveu Platão, né? É. Plutão. Acho que foi o corretor. O corretor costuma Mas fazer aí, isso. o quê? Eu corrijo ou leio? Não. Para. Tô brincando. Acho que... Plutão. Então, não sei... Não... Tá difícil, né? Plutão é geologicamente ativo? Qual material esses vulcões expelem? Cara, então, esse negócio de ser geologicamente ativo, para o geólogo, Plutão é considerado que tem uma atividade geológica, que foi recente, 50, talvez 100, 150 mil anos atrás. Isso, para a geologia, a gente considera que tem atividade, entendeu? Não é uma atividade que está acontecendo agora, nesse exato instante, tá? Porque esses termos aí têm essa diferença, né? E qual material que aqueles vulcões expelem? Expelem gelo, cara. Gelo. Criovulcão. É vulcão de material congelado. Então ele pega aquele material que está no manto ali, daquele desenho do cara, água congelada, e é a água congelada que sai por ali. Entendeu? Ou que saía, né? Ou que vai sair ainda. Decidam. É. Natan, Sérgio, sou seu fã, cara. Você é um poço de sabedoria. Valeu, Natan. Tamo junto. D.I.K. Sacane, você é formado em geofísica, né? Sim, senhor. Mas você fala bastante sobre o espaço. Você gostaria de falar mais sobre geofísica? Cara, eu falo bastante, né, de geofísica, de geologia também, entendeu? O pessoal até pede, a gente podia marcar para fazer um... Vamos fazer um aí de geofísica, de petróleo, que é legal também, entendeu? Mas eu falo bastante de espaço, né? Mas eu falo bastante de geologia também. Talvez, né? Quem sabe falar mais, né? Seria uma boa, sim. Yuri de Bem. Mas só para o pessoal saber, né? Eu tenho uma pós-graduação minha, lato sensu, que é de ciência planetária, ou geologia planetária. Então são aulas de geologia ligadas a objetos do sistema solar. Yuri de Bem. É verdade que Brian May participou da New Horizons e também é verdade que nesse ano teremos Ciência Sem Fim com Michio Kaku e Neil deGrasse? Seria uma boa, hein? Gente, está só aguardando eles confirmar. Não, a gente está vendo nossa agenda se a gente consegue espaço para para encaixar eles, né? eles. Para encaixar eles, é isso mesmo. Cara, o Brian May, ele não participou, não. O que o Brian May fez, eu até fui ver aqui, ele fez uma música, tá? Para New Horizons, quando ela foi visitar chama Ultima Thule Mix. O que é esse Ultima Thule? O Ultima Thule era o apelido que aquele objeto lá, que recebeu um nome oficial depois. Eu acho mais bonitinho o Ultima Thule. Eu também acho. Muito mais fácil de falar do que aquele outro lá, que a União Astronômica Internacional deu. Então, não é que ele participou, tá? Mas ele fez uma música. Para quem não sabe, Brian May, guitarrista do Queen, né? Ele é doutor em astrofísica. Ele é o cara que encabeça, por exemplo, o Asteroid Day. É a ideia dele e tudo mais, tá? Ele é um cara que gosta de estudar objetos do sistema solar, se fosse ver a especialização dele. E ele fez essa música aí, Ultima Thule Mix. Procurem aí, que é em homenagem a New Horizons, essa sonda aí maravilhosa, tá? Coloca lá, Cristian, aquele link que eu te mandei pra gente ver onde que tá a New Horizons, tá? Então tá aí. Põe aqui na tela toda. E agora, cara, faz o seguinte, vai dando um zoom out aí, de leve. Vamos ver. Inclusive, vai estar o link na NV99, tá, pessoal? E, inclusive, o pessoal sempre pergunta onde está
A Voyager também, a gente fez um episódio da Voyager que tem um link também que você consegue saber onde que ela está. Então, tá tudo lá na plataforma. Isso mesmo. Vai dando um zoom out aí. Vai dando um zoom out. Vai embora. Pode ir. Vai, Cris, tchau. Vai. Mandou tu embora, né? Tá vendo só? Pode ir, pode ir indo. Aí. Agora vai dar. Não, agora dá um zoom. Aí, dá uma virada aí. Ó, então é aí, ó. Esse software da NASA chama NASA Ice, tá? Vai estar lá o link para você pegar. Então, ó, a New Horizons, tá o Sol ali, eles tiraram, né? Deixaram a órbita só de Urano e Netuno. A Voyager 2 para onde que ela tá. O cometa Halley aonde que ele tá. Haumea, Makemake, ó, os outros planetas. Plutão, os outros planetas anões. Arrokoth, que é esse cara, ó, dá um zoomzinho aqui, ó, bem de leve. Aí. Ó, Arrokoth, que é onde ela passou, e agora ela já foi lá para frente, já tá mais pro meio do cinturão de Kuiper. Ela deve, né, tem tudo indica que ela vai visitar um outro objeto do cinturão de Kuiper. Tá? É a intenção deles, tá? Isso. Ela tá adormecida? Não, ela manda coisa, tem até uma imagem nova dela ali, ó. E tem aí o ano que ela vai parar, se não me engano, 2030, alguma coisa assim, que ela vai parar de mandar a imagem, vai ficar vagando por ali, tá? Então tá aí. Esse software é muito legal e é no momento agora, ó, 10h35 da noite do dia 10 de março, ao vivo aí, pra quem tá vendo agora. Não vai fazer igual as Voyagers? Não, ela, o quê? Virar assim? Não, e Ela vai continuar. enviando dados. Então, dado eu acho que ela não vai enviar, vai chegar um momento que ela vai, eles vão desligar aí várias coisas. Talvez ela envie um sinalzinho de nada, só pra falar que ela tá viva, entendeu? Eu acho legal eles deixarem ela ligada. Aí, diminui aqui agora, tira aqui da tela cheia, então vimos aí onde ela tá. Desce aí um pouquinho. Ó, então tá lá, ó. Quanto tempo tem a missão? 17 anos. 2 meses, 1 dia, 1 hora, 36 minutos e 12 segundos. Aí conta ali um pouquinho dela, ó. Ela voou, passou por Plutão no dia 14 de julho de 2015. Em 1º de janeiro de 2019, ela passou pelo Arrokoth, que tem esse nome aí hoje. Desce aí um pouquinho mais. Tá aí, ó. O peso dela, ó, 478 quilos, cara. Bem levinha. Ela foi lançada 19 de janeiro de 2006, um pouco antes da descoberta dos aqueles objetos, no Atlas V, tá vendo? Vai descendo aí. Aí tem todos os instrumentos dela que ela tem. Foi a primeira sonda a explorar Plutão e suas luas. Foi a primeira sonda a explorar um segundo objeto do cinturão de Kuiper. Tá lá, ó. Janeiro de 2006 o lançamento. Julho de 2015, Plutão. 1º de janeiro de 2019, Arrokoth. Vai descendo aí. Tem um modelinho dela, ó. O tamanhozinho dela. É bem pequenininha, tá? Uma sonda bem pequenininha mesmo. O que conta ali são duas coisas. É essa antenona e vira ela ali um pouco. E essa coisa preta aí, ó, que você vê, isso aí é a bateria nuclear. É isso que dá energia para ela. Tá? E a antena para se comunicar. E os outros instrumentos estão tudo ali empacotados nela. Vai descendo aí. Aí explica tudo, ó, da sonda, como que ela foi construída e tal, e não sei o que. Pode ir descendo, vai. Lembrando que os links são todos lá. A capacidade de armazenamento dela. Aí tem toda a história. Quando em setembro de 2007 ela passou por Júpiter, ó, e depois, ó, tá vendo aqui? Ela foi colocada em hibernação em 28 de junho de 2007. Eu achei que ela ainda estava. E aí ela foi embora, foi acordar só lá perto de Plutão. E uma coisa bem interessante hoje, né? Porque na época foi complicado. Uma semana antes, ela deu um pau no computador dela. E aí o pessoal ficou desesperado, tá? Aí tiveram que mandar um comando aqui da tela. O problema é que você mandava o comando, ele demorava tipo meio-dia, 12 horas para chegar nela. Ela executava, 12 horas depois chegava a resposta. Então, você mandava um comando, você só sabia se aquele comando funcionou um dia depois. E eles fizeram o quê? Desligaram e ligaram. E aí, quando ligou, voltou tudo a funcionar, ainda bem.
Ainda bem que era o Windows, né? Todo mundo sabe, né? Como consertar. Tira E da tomada. Exatamente. E agora, né? A semana passada a NASA fez a mesma coisa com uma outra sonda dela. Começou a dar pau, funcionar meio errado. Cara, desliga, dá 30 segundos e liga de novo. Não é isso que o atendente fala? É. Exatamente. Espera 5 minutos. Então tá aí. Então tá tudo aí. Esse link aí vai estar lá também nos links úteis lá para vocês baixarem. Mas aí não tem, porque eu lembro que depois que ela passou, depois do... Ah, última Tule. Vai ser a última Tule para mim. Deixa eu mandar a fotinho da Rocoff aqui para ele. Pode falar. Mandar para eles. Parece um boneco de gelo. Eu lembro que eles tinham até uma lista de possíveis candidatos a serem visitados pela New Horizons. Ah, sim. Eles têm essas listas, né? Tem. Deixa eu mandar aqui algumas imagens para o Cris. Parece muito, muito boneco de gelo. E Exato. a gente fez live, né? Quando eles foram mostrar. Sim, 1º de janeiro de 2019. Quando ela passou, que é aquele lance, né? Ela passou primeiro. E aí Sim. a imagem chegou, 2 dias depois, tá? Mandei aí, Cris, pra você abrir aí pra galera. O Leovídio Bezerra, ele pergunta, Sérgio, a New Horizons tirou imagens de 3 planetas, Júpiter, Netuno e Plutão, sendo que Netuno e Tritão são como, entre aspas, pontos de luz, e Júpiter e Io. Não entendi. Ele comentou isso. É uma afirmação. Pelo que está aqui, como ele não colocou o ponto Ah, de sim, não interrogação. colocou, né? É isso mesmo. Tá, a New Horizons tem uma foto muito bonita de Io, que é o vulcão entrando em erupção. Ela foi uma das únicas a fotografar. Ela tem uma imagem muito bonita de Júpiter também, que ela fez. Depois ela entrou em hibernação. Netuno, se não me engano, ela fez a foto dele de um pontinho de luz para mirar, para ajeitar a rota dela. Ela usou Netuno para isso. E isso é exatamente isso aí que você falou. E aí, ela passou, então, em 1º de janeiro de 2019, nesse objeto aqui, que ele foi... Ele teve 3 nomes, tá? Primeiro ele chamava 2014 MU69. Sim. Esse era o nome dele. Por quê? Foi um objeto descoberto em 2014. Olha só que legal. Depois, ele recebeu o apelido de Última Thule. E depois o nome oficial, que é esse aí, ó, a Rocoff, que a gente chama. Aumenta essa imagem zona dele aqui. Então tá aí, ó. Esse é o objeto. Então você vê, eles são como se fossem 2 objetos diferentes que se chocaram. Mas o choque foi tão lento, com baixa energia e tal, que na hora que um encostou no outro, ele grudou. Tá vendo ali, ó, que é o pescoço dele ali, é até mais claro, indicando que teve alguma coisa que eles grudou ali e ficaram os 2. Então aquele lá seria um objeto, esse aqui seria outro, e eles grudaram. Poderia ser isso que ia acontecer com Plutão e Caronte, só que não deu tempo, tá? Então, esse Ainda é o bem objeto. que não deu tempo. Ainda bem, né? Ainda bem mesmo. E esse objeto tem... Volta lá no link lá, que eu te passei. Lá no Wikipedia lá. Vai descendo, porque tem o jeito que eles são. Eles são bem, né? Bem esmagadinhos, parece umas panquequinhas. Que dá a impressão que eles são, né? Consegue colocar essa outra foto, Cris? Essa daqui é. Porque aqui é por outro ângulo. E ele realmente tem esse amassado aí na parte menor. Eles mudaram a cor, então a gente consegue ver melhor, sim, entendeu? É isso mesmo. É isso aí, ó. Olha, aí eles colocaram a cor lá para dar uma destacada. Isso aí, esse cara tocando esse tambor aqui é o que deu o nome a Rocoff, tá? Tem, o porquê que deram esse nome, é um nome indígena lá, tal, tem toda uma história. E é isso aí, dá pra ver, dependendo do jeito que você olha, né, e da cor que você usa, você vê melhor algumas características. Por isso que o astrônomo fica mudando de cor. Inclusive, aquelas pequenas crateras que tem ali no corpo maior. É, ali do ladinho, né? Sim. Isso mesmo. Ó, tá lá, Christian? Vai descendo aí. Ah, pode ir, vai descendo. Ah,
Ah, então, é aqui, ó. Essa aqui, ó. Pode abrir essa aí. Isso aí é o modelo que eles fizeram ó, de como que seriam os dois objetos que se grudaram, tá vendo? Como estariam unidos, né? Mais ou menos a forma deles tridimensionalmente falando, ó. Tá? Volta lá. Mas basicamente como se formam os planetas, né? Que as rochas, uma Sim. batendo na outra, se aglutinando. Isso. Exatamente isso. Vai descendo aí. Ele é um objeto que pertence a essa... Ele tem essa coloração aí, porque ele tem muita tolina, que é aquele material que eu falei para vocês. Tá? Se vocês lerem aí, vai estar explicando isso, que ele tem muita tolina, que é uma questão de ter esse elemento aí nessa região do sistema solar, tá? É isso aí. Então esse aí é o Arrokoth, que foi o último objeto que a New Horizons... desce aí um pouquinho? É isso mesmo. Aí tem toda uma classificação geológica dele e tal. E uma coisa muito legal, só abre essa imagem aqui. A diferença de tamanho para o Rosetta, né? Isso aí é a diferença dele para o cometa lá que a Rosetta viu, aqui, que é o 67P. Só que ele também é um objeto binário de contato. Porque eles foram dois objetos também que grudaram um no outro. E quando a gente viu o cometa... Quando você vê a foto do Halley, o Halley também é. O cometa da Rosetta também é. Aí o pessoal começou a pensar, caramba, será que isso é uma coisa normal no sistema solar? A gente não imaginava isso até então. E aí quando viu o Arrokoth, que é um objeto grande, é desse jeito também, o pessoal falou, caramba, isso sim é uma coisa normal de ter acontecido no sistema solar. Objetos, um encostar no outro e não ser destrutivo. Eles colaram um no outro, igual o gelinho lá que cola. O cometa é enorme, né? E essa comparação mostra o quão grande ele é. Exatamente. Qual a classificação dele de objeto? Ele é um transnaturiano, né? O pessoal chama, né? Um objeto cinturão de Kuiper, né? KBO. Um KBO. Então tá aí, ó. Muito legal. Esse link vai ficar lá. Tem tudo aí para vocês entenderem sobre esses objetos aí. Visitados pela New Horizons. Você acha que uma tempestade solar semelhante a 1859 poderia causar uma catástrofe global? Hoje muito maior, né, cara? Essa aí que ele falou é o famoso evento de Carrington, que na época ferrou toda a linha de telégrafo, que a Terra era telégrafo. A gente não tinha um satélite. Imagina um evento desse hoje com esse monte de satélite aí. Então ia ferrar tudo, tá? Por isso que é tudo muito bem monitorado. Teve alguém que comentou aqui antes sobre a questão do tamanho da Lua, que você fala, o tamanho da Lua com relação ao seu planeta, mas que a maior é a nossa. Mas não seria Caronte? A questão é que Plutão não é considerado planeta. Então é a nossa. Plutão não é considerado planeta e ainda tem essa outra classificação que veio depois, de que eles querem considerar Plutão e Caronte um sistema binário. E aí não seria, então, entendeu? Tudo isso por conta do centro de gravidade. Agora, quando Plutão era planeta e Caronte era a Lua desse planeta, aí sim. Isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos, muito boa noite, um ótimo final de semana. Semana que vem estamos aí. Deu aí, Cris? Deu demais, Sérgio. Então tá bom demais. Valeu, galera. Fomos!